Acho que no caso, é a minha última vez que eu entro nessa casa. E estava me lembrando de uma conversa que eu tive há pouco com um amigo, o Edu, que ele me mostrava as sementes e que eu comentava com ele essas potenciais possibilidades de ser que ele tão cuidadosamente e tão fascinadamente cultiva, sementes de tudo quanto é árvore. E ele me contava uma história indiana, evidentemente, só pode ser esse tipo de história, em que alguém perguntava para o mestre o que tinha dentro da semente, e aí eles iam pouco a pouco penetrando profundamente na semente e procurando qual era a origem primeira daquilo que ia cada vez mais, enquanto presença concreta, se transformando na árvore, mas que era formada por essas sementes que estavam dentro de outra coisa, e o final, aquilo que torna possível tudo que é presença, é o nada. E estava pensando isso a propósito aqui dessa casa, Talvez ela vai se desnudar de si mesma e voltar ao seu próprio seio, que é o nada, Nós não podemos deixar de registrar essas duas dimensões próprias da transformação, que é a perda, o fim, a morte, de um lado, é verdade, mas também como uma preparação, para o nascimento de uma nova possibilidade, que eu acho que é isso que eu estou vivendo, Acho que tem uma maneira de eu ser que acusa o golpe, mas que vai em frente. Eu já vivi muitos momentos de perdas bastante sérias. Não é aqui o lugar para comentar isso, mas essas perdas, pelo menos para a minha maneira de me colocar em relação a elas disseram assim: agora não mais isto, que estava sendo como se fosse eterno. E eu falei, tá bom, vou em frente então. Esse tá bom é uma mistura de dor mas de esforço e iniciativa para seguir em frente. E fui seguindo em vários momentos da minha vida, Lilian. Isso foi bastante marcante.
Então acho que é que talvez a iniciativa que eu já vou vivendo, ela talvez encubra ou não torne tão aparente uma tristeza, né? A escada que eu percorri por 25 anos, subindo e descendo todo dia, né? Qual é o ângulo sob o qual nós poderíamos nos colocar para tentar decifrar inicialmente quem teria passado ali da esquerda para a direita para se sentar na poltrona? Também um lugar extremamente habitado, extremamente. Nunca tinha pensado com essa imagem que você agora fez, né? As paredes têm ouvidos, devem ter, né? E agora elas vão ser demolidas. O que vai acontecer, né? Com essas existências, com esses comentários a respeito de si mesmos. E é uma pergunta bem interessante a sua. O que acontece com as marcas que as nossas presenças provocam, né? Para onde vão essas marcas, né? Que versões essas marcas podem ter? Essa versão que você trouxe, de que elas se impregnam, talvez, nos tijolos, né? É interessante. Que nós ficamos aqui, uma boa parte de nós, por mais de 25 anos, quase 26, e que é também a nossa casa. Um outro jeito de estarmos na nossa existência, ocupando esta casa. Tempo, na verdade, é transformação, né? O apelido da transformação é chamado tempo, digamos assim, né? No sentido que... e é futuro também, né? No sentido que
quando uma descontinuidade se apresenta, quando uma ruptura se apresenta naquilo que está sendo, que enquanto está sendo, não há tempo. Porque simplesmente é. É uma presença absolutamente, eu diria, incontestável. Mas aí quando há uma interrupção, uma ruptura, um desvio, uma descontinuidade, isto, em termos da nossa existência, agora estou falando da nossa existência, implica numa possibilidade de perda, de uma possibilidade de não mais poder ser como sempre foi, né? Acho que isso é a dor, né, em nós todos. Que faz com que vivamos assim uma espécie de essa dor, essa perda que nos diz respeito diretamente, né? Nos faz viver uma espécie de mundo preenchido por uma névoa, porque nada podemos enxergar, né? Quer dizer, o que enxergávamos era tão natural, e quando aquilo não mais está aqui, mas só nós estamos aqui, nada se apresenta à nossa frente. E isso que é o mais, acho mais difícil, porque a situação que nós vivemos nesse momento é assim: ou você vai para o nada, isto é, você recua da possibilidade de continuar, muitos de nós fazemos isso, tanto se matando quanto adoecendo. O adoecimento é uma espécie de uma maneira, entre outras coisas, né? Ela é uma maneira de interromper o fluxo do novo, o fluxo do tempo, né? Porque você imprime a sua presença no mundo sempre o mesmo modo. Isso é uma espécie de morte, uma espécie de não contato real com aquilo que está se apresentando. E também existe outro modo que também nós vivemos, podemos viver, que é assim: não espere que a névoa se dissipe. Ande, porque ao você caminhar, a névoa vai se dissipar e algum horizonte de possibilidades vai se abrir, vai se apresentar. E que eu considero essa sala uma das versões da minha intimidade, né? Mas esta sala sempre se manteve muito ao meu lado, digamos assim, né?
E eu nela vivi muita coisa. Muitas presenças, muitos contatos, muitas reflexões, muitos estudos, muitas aflições, muitas realizações, muitos alívios, muitas felicidades. Foi aqui. Mas com tudo isso, o que a minha sala é um lugar onde eu pude desabrochar como eu mesmo. Isso que ela é. É aqui, entre num outro lugar também, na minha relação com os meus filhos também, na minha relação com pessoas queridas da minha vida também. Mas aqui também, de uma maneira muito forte, ela foi a oportunidade, literalmente o espaço aberto para mim de desabrochar e me descobrir em possibilidades de ser que sem esta sala, sem esse lugar especial que eu fui ocupando e fui tornando meu, esse desabrochar talvez nunca pudesse acontecer. Um desabrochar que é o ser eu mesmo, ser um Nishan. Tchau, casa. Tchau, Paulo Vieira 369. E essa sala, como todas as outras salas daqui, é um lugar para o qual as pessoas vão para encontrar um alguém com quem elas podem ser elas mesmas, sem reservas. Ou melhor, procurando compreender porque cada um tem que ser ou precisa ser do jeito que é. E eventualmente até se transformar.